Começo por saudar o nosso querido partido, o PCTP-MRPP, pelos seus 45 anos de vida e de luta. Basta de traição, basta de venda do país, basta de roubo a quem trabalha. Saudemos, pois, o PCTP-MRPP e devo dizer com clareza, antes de mais, na pessoa do seu fundador, o camarada Arnaldo Matos. Este 45º aniversário tem um duplo significado de uma enorme relevância e ocorre num momento particularmente crítico da história do nosso país. Ele tem, antes de mais, o significado da celebração do ato fundador de um Partido Comunista Operário, nascido no calor da luta, fundado no interior do país, numa altura em que uns quantos revolucionários de pacotilha criavam partidos nos corredores estufados do país e nascido em ruptura com o revisionismo e o oportunismo dominantes então no movimento operário e popular. Nós somos um partido com 45 anos de vida, com 2 camaradas mortos em combate. O camarada Ribeiro Santos, assassinado pela PIDE em 12 de outubro de 1972 por um esbirro que nunca foi julgado. E o camarada Alexandrino de Sousa, assassinado pelos assassinos da UDP em 9 de outubro de 75, cujos assassinos também nunca foram condenados. Esses camaradas são para nós um exemplo que nunca devemos esquecer, porque foram assassinados precisamente porque estavam na primeira linha de combate, pelas ideias, pelos ideais da Revolução, e não hesitaram, não vergaram mesmo quando o inimigo era muito mais poderoso, porque tinha armas de fogo ou porque estava em enorme vantagem numérica. Mas somos um partido que também tem mais de 1000 militantes e simpatizantes seus, encarcerados antes e depois do 25 de Abril, nas prisões da burguesia, perseguidos e torturados por manterem a sua fidelidade aos princípios da Revolução e que não vergaram. Que orgulho é pertencer a um partido assim. Mas este comício tem também o significado de representar o lançamento em grande da nossa campanha eleitoral. Campanha eleitoral que temos que reconhecer está muito atrasada por responsabilidade do Comitê Central do Partido. E campanha essa para umas eleições que ocorrem num momento particularíssimo da nossa vida política. Um momento em que a contra-revolução desfraldou velas e tratou de desferir um ataque violentíssimo contra a classe operária e contra os trabalhadores. Na verdade, Portugal é hoje, por via desse ataque da contra-revolução, uma verdadeira colónia da Europa alemã, sem qualquer soberania. Um país de pobres e desfomeados, com mais de 2,5 milhões de pessoas a viverem abaixo do limiar mínimo da pobreza. Um país de desempregados, com mais de 1.400.000. Um país de doentes, com 1.200.000 pessoas sem médico e com os idosos a morrerem que nem tordos nas urgências dos hospitais. Um país em que 1/3 das crianças passam fome, uma estatística que deveria encher de vergonha se acaso eles a tivessem, quem não tem, os governantes deste país. Um país em que todos os anos 130.000, mais de 130.000 compatriotas nossos, em particular jovens e jovens altamente qualificados, se veem obrigados a emigrar por não encontrarem aqui um meio de subsistência. Substituiu-se a maioria democrática pela maioria burocrática de escritórios de finança em que Estado e empresas tão lucrativas quanto o Estado se diluem. Que legitimidade têm os mandatos que atraiçoam os seus eleitores? Enquanto cidadãos, há que rejeitar o medo que a mudança tem instigado no discurso governamental. Se há medo de mudar,
considerem-se maiores receios na espera de uma solidariedade que não mais virá. O capital tem sido a única voz decisiva e a Grécia, ou a crise de refugiados, são sinais evidentes da incapacidade do projeto europeu vingar sobre uma base humanitária que dizia ser a sua. A União Europeia tem sido uma madrasta severa para quem atravessa dificuldades que ela própria cria em prol do enriquecimento ilícito de grandes grupos de interesse. Ser contrariada. É preciso dizer não à mentira da dívida e será impossível fazê-lo esperando a benevolência alemã ou a solidariedade dos restantes Estados-membros. Todos se apoiam no interesse que encherá os cofres de alguns ou tolherá os movimentos democráticos que sacudam o seu peso. Dada a impossibilidade matemática de pagar a dívida, a crescente expoliação dos recursos humanos, naturais e materiais do país, o PCTP-MRPP recolhe o meu voto e a minha adesão é preciso sonhar de novo, é preciso lutar todos os dias e por não haver outro partido que declaradamente proponha abandonar o jugo do euro, é preciso convocar o voto no PCTP-MRPP dia 4 de outubro. Obrigada. Como mandatário nacional, a minha intervenção começa com uma pergunta. Por que é que a comunicação social não fala do PCTP-MRPP? Por que é que a televisão, a rádio e os jornais só falam do PSD, do PS, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda? Porque não falam do PCTP-MRPP? A resposta é fácil. Porque para a comunicação social só existem os partidos que têm deputados eleitos na Assembleia da República. Então qual é a solução? É muito simples. Temos que conseguir uma representação parlamentar do PCTP-MRPP na Assembleia da República. Quantos mais, melhor. Isto consegue-se por meio de votos. Vamos votar no PCTP-MRPP todos. Os filiados, os apoiantes, os simpatizantes, os descontentes com a atual situação do país. Todos dizendo a verdade em que o país se encontra. Sem futuro com a atual política de submissão a uma Europa que, em vez de nos dar, nos tira a essência de um país antigo com cerca de 900 anos de história. O que falta é que as forças patrióticas votem no PCTP-MRPP para que este defenda na Assembleia da República o que está consignado na Constituição. Pagar a dívida? Qual dívida? Calculam alguns economistas que na situação socioeconómica e financeira do país, agravada pelos juros, nem daqui a 60 anos a dívida estaria saldado. Outros dizem que nunca. Vamos aceitar a perda da autonomia nacional durante muito tempo? Não parece possível que o povo português aceite que o seu país desapareça do mapa. Que fazer? Votar no PCTP-MRPP para estar presente na Assembleia da República a denunciar os escândalos, a exigir soluções e respeito pelo povo português. O PCTP-MRPP promove a cultura da verdade contra a mentira, custe o que custar. É do poeta António Aleixo a seguinte quadra. O mundo só pode ser melhor do que está aqui quando conseguir fazer mais pelos outros que por ti. Seguindo o seu avisado conselho, vamos votar no PCTP-MRPP.
como arauto das nossas preocupações e necessidades na Assembleia da República, voz que alertará o país para a verdade das questões no interesse real de todos os portugueses. Unidos venceremos. Viva o PCTP-MRPP! Que é para mim, enquanto cidadã e enquanto mulher, uma grande honra ter sido convidada para ser a primeira candidata da lista pelo partido, pela região autónoma da Madeira. Portugal é hoje de novo como nos piores tempos de Salazar. Um país de pobres, desfomeados, de desempregados, de velhos abandonados, à fome, à doença e à migração. Sobretudo jovens e jovens com cursos, até concursos superiores, mas não conseguem arranjar emprego no seu próprio país. Um país sem liberdade e sem independência nacional. Depois da pata da Alemanha da senhora Merkel, um país onde só quem trabalha ou já trabalhou uma vida inteira é que vê os seus poucos rendimentos serem cortados e que paga impostos, enquanto os ricos pagam cada vez menos impostos e estão cada vez mais ricos. O PCTP-MRPP é também o único partido que, na minha querida terra, Madeira, defendeu e defende uma autonomia ao serviço do povo. E não como até aqui ao serviço dos grandes capitalistas da região, que defendeu e defende os pescadores madeirenses contra as proibições e limitações da captura do peixe, que usou e ousa dizer à GNR que é uma tropa de ocupação e que deve ser expulsa e corrida da região. Que denunciou e denuncia com coragem os golpes dados pelo patife do Alberto João Jardim, pelos seus comparsas, ao criar e esconder uma cláusula dívida pública regional, para com ela encher os bolsos aos capitalistas ligados às parcerias público-privadas, à construção civil, aos outros grandes negócios da nossa região. E isto ao mesmo tempo que, como uma vez mais o nosso partido foi o único a denunciar e a desmascarar, proibiam os pescadores madeirenses de pescar nas nossas próprias águas, entregavam o mar da região autónoma da Madeira à ministra Cristas para que essa o entregue agora à senhora Merkel, ou seja, à chanceler alemã, roubando assim o povo português uma das suas maiores riquezas. Caros camaradas, eu aguento da minha banda, espero e acho, tenho o direito de exigir que todos vós aguentem da vossa banda também. Viva os trabalhadores portugueses, viva o povo português, viva o povo da Madeira, vivam as mulheres trabalhadoras, viva o PCTP-MRPP. Não temos um Dom Miguel ou um Filipe II de Espanha a fazer-nos o cerco. Temos uma comunidade de investidores, não menos absolutos e abusivos, a porem em causa a nossa soberania, a nossa liberdade de decisão, a obrigar-nos a fechar as nossas fábricas, a ocupar as nossas terras, a rapinar quanto possam nos nossos mares, a tomar por seus os nossos demais bens, incluindo aquela riqueza mais decisiva, que é a nossa força de trabalho intelectual e muscular. Há que neutralizar-lhes o instrumento de saque. Portanto, há que desativar a arma que o imperialismo germânico a arma que o imperialismo germânico criou e com o qual tem vindo a comprar agentes, confundir raciocínios, eliminar opositores e desencadear guerras fratricidas na Europa e no Norte da África. Vivam as candidaturas do PCTP-MRPP! Viva o PCTP-MRPP! Eu, quando vinha antigamente aqui aos congressos do partido, quando vinha representar a organização do partido para os imigrantes, trazia sempre notícias das lutas dos nossos compatriotas no estrangeiro. E quando voltei para cá, reformado,
pensei que nunca mais iria assistir àquilo que tão profundamente me atingiu nos anos 70, que foi o êxodo de milhões de portugueses, de compatriotas nossos, espalhados por esse mundo fora. Pensei nunca mais assistir a isso. E chego cá, vejo um país destroçado, um país humilhado, calcado, e vejo os responsáveis por este estado de coisas tranquilamente regressarem a casa, depois dos crimes cometidos cá em Portugal, contra todos nós, contra o povo que lá está fora ainda. Há algum povo que ainda resta cá, porque eles daqui a pouco, para dizerem que o desemprego está a zero, mandam o povo todo para fora das nossas fronteiras. E eles vêm cá e dizem que trouxeram uns ou outros a Troika. Mas a Troika são eles, caros camaradas. A Troika já estava cá. Eles, quando saem daqui, vão para a casa dos seus amos. Olhem à volta. Vejam para onde foi o Gaspar, regressou a casa, ao FMI. Vejam para onde foi o Arnaud das privatizações, do PSD, regressou a casa, ao Goldman Sachs. Vejam para onde foi o Constâncio, depois de fechar os olhos à tragédia do BPN. Foi para o BCE. Até o Barroso, o Cherne, que anda aí a passear-se impune nas nossas ruas, até esse. Vieram cá buscá-lo, depois de pôr o país de tanga, e puseram na Comunidade Europeia, para pôr também a Europa de tanga. Mas antigamente criticavam muito a tal independência limitada, que era a teoria do Brezhnev, para justificar o domínio que nessa altura era feito pela casta que tomou o poder dos sovietes e que castigava os povos, sujeitando-os ao domínio da Rússia como potência dominante. Era esta teoria, a teoria da soberania limitada, que imperava nessa altura. E hoje aqui na Europa, a soberania partilhada é exatamente a reedição dessa mesma teoria. Camaradas, amigos, isto vai ter que ser resolvido de alguma maneira. E o que é que nós vamos fazer? O nosso povo, que já não acredita nesta democracia do preta, que já não acredita nos partidos, mas que é empurrado a votar neles, porque dizem eles, não há alternativa. O povo cansa-se desta situação. E nós, quando dizemos que queremos uma alternativa única de um governo de unidade democrática e patriótica, temos razão em dizê-lo. Mas é preciso chegar lá. Eles não vão aceitar, de forma alguma, de criar um governo de unidade democrática e patriótica que vai aplicar uma política contrária aos interesses dos grandes partidos do sistema. É evidente que não vão aceitar. A única alternativa, camarada, é que nós arregacemos as mangas, é que comecemos a criar um movimento democrático e patriótico em todas as cidades, nas fábricas, nas aldeias do país. Comecemos em cada cidade a criar núcleos, a criar grupos que possam associar em volta da democracia e da pátria e da defesa dos interesses patrióticos tudo aquilo que o nosso povo pode oferecer para ser associado. Instituições, particulares, pessoas, mesmo de outros partidos, mas que aceitem trabalhar na base de uma unidade democrática e patriótica. Só este movimento
de norte a sul do país, é que poderá, com um caudal poderoso e irresistível, conduzir a que haja um governo democrático e patriótico a representar os interesses mais profundos do nosso povo e da nossa pátria. Só desta maneira é que nós vamos poder chegar lá. Permitam-me voltar rapidamente àquilo com que comecei e citar o nosso querido Eça de Queiroz, que há mais de um século atrás dizia: este país, a coisa que melhor exporta é carne humana. E eu podia propor, antes desse sinistro personagem que está em Belém, antes de ele ir à vida com a pobre reforma que tem, mas com a bela casa que tem lá para a Albufeira, antes dele ir embora, que faça comendador. Aquele que vende e que se gaba de vender muito calçado e carne bovina até para Israel, fazer dele comendador como o melhor exportador de carne humana que Portugal alguma vez teve. Paulo Portas merece essa comenda. Mas nós devemos também exigir aí no Parlamento o julgamento dos troicanos que aqui em Portugal fizeram do país, puseram o país no estado em que ele está. Isso deve ser feito no Parlamento. Exigir o julgamento dessa gente. É gente sem dignidade. É gente que não é portuguesa. Não nasceu cá. Os senhores deles são os mercados. Os senhores deles é o bezerro de ouro. Os interesses deles são outros, longínquamente afastados dos interesses do nosso povo. Votemos todos! PCTP, MRPP! Vamos para a frente, camaradas! Não devemos vergar a serviço! Recuperemos Portugal! Já se percebeu nesta campanha que existem dois princípios absolutamente fascistas. O primeiro é de que só falam e só têm possibilidade de divulgar as suas ideias precisamente os partidos que já estão no Parlamento, ou seja, os que são responsáveis pela atual situação política. O segundo é de que nós temos os tais temas tabus de que é proibido falar, tal como existiam antes do 25 de Abril. Nós não nos lamuriamos disto. Nós denunciamos, mas sabemos perfeitamente que sob ditadura da burguesia a liberdade de expressão, a igualdade de tratamento das candidaturas é exatamente isto. Só falam os que estão no poder. O que temos então de fazer? Com atraso, com muito atraso é certo, mas temos de ir junto dos operários, junto dos pobres, junto do povo. Como a camarada Fernanda Calaça disse, fábrica a fábrica, empresa a empresa, bairro popular a bairro popular, rua a rua, casa a casa, confiar nas massas, explicar-lhes a nossa política, obter o apoio para as nossas posições, explicando sempre que queremos eleger uma representação parlamentar de homens e mulheres do povo para defender o povo, que temos uma política e um conjunto de medidas que são corretas e que é preciso e que é possível e que é preciso aplicá-las para corrermos com os traidores à pátria, recuperarmos a nossa independência nacional e aplicarmos aquele programa de emprego, de desenvolvimento económico e de igualdade social. Vamos a isso, camaradas. Vamos a isso, democratas e patriotas deste país. Viva a classe operária! Viva! Viva os trabalhadores portugueses! Viva o PCTP-MRPP!